Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Queria agradecer aí a presença de vocês, né? E fico muito feliz de estar participando mais uma vez de uma Campus Party. E sinto muita saudade de quando esse evento ainda era presencial, né? Estamos aí vivendo novos tempos. E hoje o nosso papo aqui, né, já tem um tema muito controverso em alguns momentos. Vou aqui projetar minha tela para a gente poder começar esse nosso bate-papo, tá bem? Vamos lá. Pessoal, qual é a nossa ideia aqui hoje, tá? A ideia é a gente falar um pouquinho sobre como as empresas podem contribuir para esse cenário que a gente tem de escassez de pessoas capacitadas realmente para esse mundo tecnológico que chegou, né? Há um tempo atrás a gente falava que ainda ia chegar, que a gente ainda estava vivendo esse momento, e na verdade a gente descobriu que isso já está acontecendo há muito tempo, né? A gente vem aos poucos sendo cada vez mais aculturados quanto a ter a tecnologia de fato aí na nossa vida. E aí o bate-papo é sobre isso hoje, tá? Como as empresas podem ajudar nesse cenário aí cheio de gente que ainda não tem conhecimento tecnológico? Bom, eu sou a Carol Prado, para quem não me conhece. Atualmente eu trabalho como coordenadora de serviços de gestão do conhecimento na Softplan, em Florianópolis. Sou mineira, sou de Itaúna, morei em BH durante muito tempo e estou aqui hoje para falar sobre essa pauta. A minha história vem de processos, projetos, enfim, empresas de tecnologia e também de consultoria gerencial, mas hoje eu estou aí nessa cadeira de gestão do conhecimento. E por que então que a gente vai falar sobre isso, né? A gente já comentou que a tecnologia está aí, né, crescendo exponencialmente, né? O modelo de celular a gente poderia trocar a cada 2 dias, se a gente quisesse. A gente percebe o quanto as máquinas evoluíram, o quanto a automação evoluiu, o quanto a gente tem cada vez mais pequenos objetos conectados na nossa rotina que fazem dela uma rotina mais tecnológica. Eu tenho uma Alexa aqui do meu lado. Né? E aí a gente tem uma adaptação cultural para fazer isso acontecer que exige muito de nós como seres humanos. É uma adaptação muito veloz. A gente teve milhares de anos para chegar nesse Homo sapiens que a gente é hoje. Né? Então, se a gente está vivendo esse momento tão rápido, né, de mudança tão rápida, como é que fica o nosso modelo de aprendizagem? A gente dá conta de aprender nessa mesma velocidade? Ou a gente ainda está aprendendo as coisas certas que o mercado de trabalho vai exigir até para a gente sobreviver, para a gente ter empregabilidade? Né? O quanto isso vai impactar no meu trajeto de carreira, nas opções de carreira que eu vou fazer? Tá? E esse é o ponto. Toda essa mudança faz com que as empresas tenham, sim, um papel para ajudar a construir um novo modelo aí de sociedade baseada no conhecimento tecnológico. E como que a gente fala sobre isso? Né? Vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte: a gente está vivendo esse momento de escassez de profissionais. Se tiver algum recrutador aí ouvindo essa palestra, vai saber muito bem do que eu estou falando, né? Eles estão desesperados para achar pessoas em tech, né? E além disso, a gente tem uma série de pessoas desempregadas, sem conhecimento, sem capacitação, que estão buscando oportunidades, né? Esses são os dois pilares que não conseguem se falar hoje. E aí entram outros dois pilares nessa história. As empresas que são capacitadoras, e aí desde faculdades até empresas de capacitação mesmo, né? E temos as empresas totalmente desesperadas porque não tem gente para contratar, não tem gente capacitada para contratar. Tá, mas Carol, isso faz sentido? Se eu tenho um monte de desempregado, como é que eu estou, né, sem conseguir contratar pessoas? É porque quem está aqui despreparado para esse mercado não encaixa, não dá match com o que essas empresas hoje exigem dessas pessoas. Tá? Bom, e aí, né? Beleza. Então, ok, tá tudo certo, tá ferrado e a gente não vai fazer nada. Claro que não. Né? Então, nosso objetivo é realmente trazer alguns questionamentos aqui para essa pauta. E eu espero que a gente tenha algumas empresas ouvindo aí e sejam convidadas para esse desafio. Tá? Primeira coisa é, né? A gente precisa reinventar o modelo de ensino e incorporar novos conhecimentos na nossa grade de conhecimento aí, desde a escola, né? Até a faculdade, até o tecnólogo, enfim. A gente precisa reinventar o nosso modelo educacional. E essa escola, né, vamos chamar assim de escola, ela precisa se adaptar a esse mundo complexo que a gente tem hoje e que vive totalmente em função desse conhecimento. Né? A gente precisa de um novo modelo educacional que faça isso acontecer. E aí a gente vê, inclusive, muitas vezes uma grande dificuldade das instituições de ensino mais conservadoras, grandes faculdades, enfim, inclusive escolas mesmo, e principalmente o setor público, com uma grande dificuldade de fazer isso acontecer. A parte boa é que essa mudança vem acontecendo, ainda devagar, e principalmente é um movimento com delay, é atrasado, né? Mas mesmo assim é importante a gente entender que isso faz parte do processo, a gente correr atrás agora do prejuízo.
E aí eu quis trazer para vocês alguns exemplos, né, de empresas e instituições que estão se movendo para fazer isso acontecer. E o conhecimento está cada vez mais disponível. Essa é a parte boa para quem quer buscar uma oportunidade, para quem quer se capacitar. Cada vez mais nós temos oportunidades, inclusive gratuitas, de capacitação que fogem do modelo convencional, que fogem de ser uma faculdade, que fogem de ser uma faculdade renomada, mas que podem ser escolas que geram aprendizado técnico e que garantem aí um primeiro passo para essa empregabilidade. Trouxe aqui alguns exemplos, né? O Sebrae, fazendo parceria em Campinas, uma rede aí de projetos, né? Conectado com a rede pública para poder fazer um monte de ação de capacitação, cursos que são oferecidos gratuitamente para programar em Python, que é a mesma linguagem que, inclusive, o Google e a NASA usam, o IGTI fazendo uma série de bootcamps aí nessa pandemia. Quem aí não participou de um bootcamp do IGTI, que levante a mão, eu participei, né? E aí a gente tem edtechs também entrando nesse grande modelo, né? E as edtechs vêm com um poder muito importante de descentralizar esse conhecimento tecnológico, né? Citei também aí a Microsoft, que direto tem alguns cursos gratuitos, né? Para poder, obviamente, incentivar o uso do próprio produto, claro, né? Mas são bons exemplos de empresas aí que estão reinventando essa educação tecnológica que a gente precisa. Outro exemplo aqui, né? Trouxe aqui a Tribe também, né? A gente mencionou a Blue agora há pouco, né? Como EdTech. A Tribe também, antigamente, né? Tinha a Coordination, tem a Programaria, a Laboratória, enfim, a gente tem uma série aí de organizações, empresas, chame como quiser, que hoje trabalham essa lacuna de conhecimento tecnológico que a gente tem na sociedade. A parte boa é, essas edtechs, essas empresas estão garantindo que a gente tenha mais acesso a esse conteúdo e a esse conhecimento de forma gratuita e muitas vezes remota, né? A pandemia pressionou ainda mais esse movimento do repasse de conhecimento através do modelo remoto. E isso é muito bom, porque garante capilaridade, a gente para de ter os grandes centros urbanos ali, né, centralizando todo aquele conhecimento, e a gente permite que esse conhecimento se expanda, né? Então, as oportunidades estão na internet. Você pode buscar essas oportunidades na internet para se capacitar, né? Outros exemplos aqui, né? A gente fala aí do quanto a Coursera se inspirou aí para fazer um novo modelo de capacitação, a parceria entre a Croton e a TIM para fazer capacitação via mobile, via celular, enfim, o quanto a gente tem de conteúdo disponível no mercado e que a gente está subutilizando, inclusive, às vezes. Mas tem alguma explicação para isso, né? Eu acho que tem sim. Bom, aqui mais alguns exemplos, né? A Gama, a Academy, fazendo parceria com a Accenture, enfim, a gente tem o próprio Instituto de Oportunidade Social, o IOS, que né, veio da história da TOTUS, a Samsung, enfim, uma série de empresas que hoje estão investindo em disponibilizar o conhecimento para que o mercado recupere esse atraso em relação à tecnologia, tá? A gente tem um gap muito grande, a gente precisa correr atrás. Essas empresas aqui de educação também são empresas, portanto, elas também estão fazendo a sua parte de estruturar esses programas de capacitação para a garantia das pessoas. Porém, né, quando a gente para olhar, é o seguinte, tá beleza, super fácil, tem um monte de capacitação disponível, é só eu entrar lá e aprender? Claro que não, né? Uma coisa é a gente entender o que é inclusão, né? O que é diversidade e lembrar de todas as dificuldades que existem para essas pessoas chegarem nessas oportunidades. Existem ainda vários, né, empecilhos aí para que essas pessoas consigam realmente adquirir chances, né, aproveitar essas oportunidades de capacitação que existem no ecossistema. E aí a gente fala muito sobre o empoderamento digital, né, pensando especialmente em ampliar isso com foco em diversidade e inclusão. Porque para nós, brancos, né, enfim, bem padrãozão, claro, tá muito mais fácil, mas e aí? Como é que é para uma população negra, mulheres, trans, etc, tá? É bem diferente. E aí a gente precisa, sim, oportunizar essas chances de capacitação. E aí vem aqui, né, uma parte boa da notícia. Sim, as empresas estão cada vez mais falando de diversidade, de inovação, baseada em diversidade, da importância da diversidade para poder entender como deve ser feita a transformação digital da sociedade, o quanto a gente precisa trazer mais pessoas, mais diversidade para dentro das empresas, para que a gente tenha, inclusive, mais equilíbrio social e econômico, né? O quanto que as mulheres, por exemplo, têm potencial hoje de gerar renda e que elas poderiam aí se empoderar através desse conhecimento digital, né? Então, não fazer essa inclusão, não trazer a diversidade para a pauta, só aumenta a desigualdade social, os custos de governos,
problemas de violência e etc. Tudo que a gente já conhece, né? Só que aí tem um problema, né, gente? A gente já fala disso há muito tempo. Desde quando a gente fala que vai ter uma grande lacuna de pessoas capacitadas em tecnologia, né? Pô, trouxe aqui duas reportagens minimamente antigas, né? Lá em 2016 a gente falava, faltarão, né, 449 mil profissionais de TI na América Latina até 2019. Bom, a gente está em 2021, eu posso garantir que está faltando muito mais. É só olhar o tanto que está difícil de recrutar alguém aí, né, com o perfil que a gente espera para as nossas vagas. Outra notícia aqui antiga, do ano passado, Brasil requer uma estratégia nacional para suprir a falta de profissionais de TIC. Requer, né, gente? Mas a gente vai ter que, como sociedade, fazer o nosso pedaço. Não dá para esperar o governo trazer tudo de mão beijada, infelizmente, né? Bom, e aí aqui, em contrapartida, né, fala, home office aumentou aí, né, essa ausência, esse déficit de mão de obra em TI, os profissionais de TI são os mais cobiçados hoje em dia, os salários aumentaram bastante, e aqui embaixo fala que o setor de TI deve empregar 2 milhões de pessoas nos próximos 10 anos. 2 milhões de pessoas? Quantos desempregados eu tenho mesmo? Enfim, beleza, tá fácil, né? Tranquilinho, super divertido isso. Vai ter 2 milhões de vagas aí. Não, não é tão simples assim. Quando a gente olha, né, para esse cenário de desemprego, estamos falando aí do desemprego que subiu aí no Brasil para 14,7% da população brasileira no primeiro trimestre. Somos quase 15 milhões de habitantes, né, no Brasil, desempregados. E isso tem a ver, sim, com chance de capacitação, com diversidade, com inclusão, com direitos iguais, com equidade. E a gente precisa realmente resolver isso através da educação. E aí, gente, a gente sofre, porque desses 14 milhões, ao compararmos com o universo de analfabetos, nós temos no mínimo 11 milhões. Então, a gente tem um desafio de educação que é muito mais basilar. Então, a gente precisa trazer isso para a pauta com mais rigor, com mais atenção, para a gente resolver esse problema. Existe um plano do governo de eliminar o analfabetismo até 2024. Aí eu paro para pensar, eu falei, vamos capacitar 11 milhões de pessoas em 3 anos? Difícil, hein? Enfim, então, como empresas, né, no geral, podem fazer com que isso seja minimizado, como esse desemprego também seja, né, trabalhado de fato, né? Como a gente consegue oportunizar mais chances de emprego para as pessoas. E aí aqui eu trouxe uma frase do Bezos, né, e ele fala exatamente que uma empresa não pode ficar viciada em ser brilhante, porque brilhantismo não dura. E o que dura? Dura uma empresa que está conectada com o ecossistema em que ela faz parte, né? Então, através dessa transformação digital, via conhecimento, via capacitação e responsabilidade social, uma empresa dura. Ela não dura mais hoje simplesmente pelo valor econômico dela, ela precisa de algo mais, tá? E aí eu quis trazer aqui também até umas reflexões, né? Olha que legal. Quando a gente olha para as missões dessas 3 empresas aqui, elas falam, sim, de impacto na sociedade. Falam de melhorar a experiência de computação pessoal para as pessoas, falam de ter informações acessíveis e úteis, falam de combater aí a baixa bancarização. A gente está tratando problemas, mas a gente precisa criar um problema aí único e que seja compartilhado por todas essas empresas. A gente precisa impulsionar a capacitação profissional. Claro, começa por resolver o analfabetismo, né? Tem tudo a ver, né? Mas a gente precisa, sim, impulsionar a capacitação profissional. E isso não pode ficar mais na mão de instituições de ensino convencionais, tá? Bom, e aí, né? Inspire-se nesses exemplos, né? Salve Neil, que já falava para a gente que a gente precisa acordar para essa realidade, né? Aqui eu trouxe algumas empresas que fazem exatamente essas ações, né? São empresas que buscam essa qualificação, ofertar essa qualificação para reduzir o próprio gap que às vezes elas mesmas têm, né? Então a gente tem uma série de empresas trabalhando bastante para isso. A Geek Hunter fez ações de capacitação, a SAP fez ações de capacitação, a Feninfra pensando aí até mesmo no mercado de telecomunicações, né? O 5G chegando aí, a gente não sabe nem como se faz direito, né? E a gente tem, enfim, a Tecpar, a multinacional Kulik, que está lá em Santo André, enfim, a gente tem uma série de exemplos de empresas que já estão se movendo para fazer isso acontecer, né? Trago aqui também mais um exemplo legal, né? Putz, quem é de BH especialmente, né? Que conhece bastante o prédio lá que a ThoughtWorks fica, ela tem a própria universidade, então ela incentiva essa capacitação dentro da própria empresa. E quando a gente olha essas outras empresas que estão também aqui no páreo, né? A MRV também tem feito um projeto de capacitação, né? Que chama, deixa eu lembrar o nome daqui, Bootcamp MRV Front-End, né? Então a gente tem aí uma série de empresas fazendo ações como essa.
A Magazine Luiza também tem feito, né, o Luiza Code, que é uma aceleração em desenvolvimento de software também exclusivo para mulheres. A Localiza tem feito aí, né, também uma ação que, inclusive, traz membros da comunidade LGBTQI+, pessoas com deficiência, pessoas negras, e inclusive pessoas com mais de 50 anos, né? Temos aí o etarismo em pauta. O Banco Inter também está fazendo uma ação aí junto com a Orb também, lá em BH, enfim, o Sebrae, a iFood, uma série de outras empresas que entendem que se elas não se moverem, elas mesmas não vão ter quem contratar no futuro. MRV, Softplan, que é onde eu trabalho, a gente tem um programa de estágio, né, que ajuda as pessoas a entrarem no segmento da justiça com foco em tecnologia, né? A Nubank, a Ambev Tech fez uma mega ação aí outro dia de capacitação, a Dell em parceria com a iOS, enfim, a Softex, a gente tem uma série de ações, o próprio Google, né? O Google já faz isso, inclusive, há mais tempo, né, gente? O Google tem uma academia que já vem aí de alguns anos. Então, a gente tem uma série de empresas que estão mostrando que é possível se fazer, porque esse impacto, além de social, além de comunitário, ele também é um impacto financeiro para essa própria empresa que precisa de mão de obra para trabalhar, tá? Gerdau, olha só que coisa legal, né? Gerdau vem aí da mineração, de um segmento que a gente não espera, mas sim, a Gerdau também está ajudando a contribuir para a formação, né, em tecnologia. A DB1 em Maringá, enfim, aqui eu citei até um exemplo da Prefeitura de Campinas, que também mostra que sim, dá para o governo fazer esse tipo de ação, ser menos burocrático, né, e ser menos engessado. Então, a gente tem uma série de opções e possibilidades nesse cenário que fazem com que essas empresas se responsabilizem socialmente pela lacuna de conhecimento que a gente tem hoje no mercado, tá? Mais um exemplo aqui, eu trouxe aqui, né, o StarTech, que é um projeto bem legal também, da Ambev Tech, né, inclusive. Trouxe aqui também a própria Magalu e a Samsung, de novo, citados em outro caso, a BR Link, a Senior com o programa dela que chamava GoDev, né, enfim, uma série de dados aí sobre várias empresas que estão se movimentando para fazer isso acontecer. E é isso que a gente espera, que as empresas que estiverem aí eventualmente ouvindo essa palestra saibam que é sim possível se fazer programas de capacitação e apoiar a comunidade nessa mudança, tá? Tem um exemplo aqui da própria Huawei, né, fazendo capacitação nos jovens lá na Amazonas. Também, olha só, gente de fora investindo no nosso próprio potencial, tá? Bom, e aí fica um recado por último, porque eu quero ver se dá tempo da gente também bater um papo aí rápido no final dessa apresentação. Existe realmente satisfação maior do que executar um projeto que, além de melhorar aí, né, o financeiro da empresa, o clima da empresa, tudo, a operação da empresa, muda também a comunidade? Fica essa reflexão, né? O quanto é importante a gente trabalhar cada vez mais ideias que tenham esse impacto global e social, né? O quanto melhor a gente fizer para que a nossa sociedade, para que a nossa comunidade trabalhe melhor, tenha mais direitos iguais, tenha equilíbrio econômico-financeiro e que as pessoas se sintam seguras, né, inclusive respeitadas, né, em função da diversidade, melhor. Então, o que a gente espera realmente é que esse recadinho que eu estou passando aqui hoje chegue nessas empresas e elas entendam. Esse é um convite para vocês também investirem na capacitação das pessoas, porque a gente vai precisar cada vez mais de mão de obra qualificada. E o buraco que está lá fora de gente desempregada, ainda de analfabetos, inclusive analfabetos digitais, ainda é muito grande. E a gente não pode ficar parado esperando que isso seja resolvido por outras pessoas. Ok? Esse é o convite para vocês, tá bom, pessoal? Vou tirar aqui da tela compartilhada e aí quero ver se tem alguma perguntinha para mim aqui. Vamos lá. Alô, alô? Tem alguma pergunta aqui para mim? Eu acho que a apresentação foi tão bem explicada. Não, estou te ouvindo. Oi, tudo bem? Carol? Tudo bem? Estou acompanhando aqui sua apresentação pelo Restream, né, pela forma que a gente usa. E, nossa, a sua apresentação foi tão bem explicada que acho que a galera não está dando muita dúvida realmente, mas você explicou muito bem mesmo essa parte de capacitação das empresas, que é de recrutamento e por aí vai. Muito obrigado pela participação aí. Imagina. É um desafio e eu acho que as empresas precisam entender o seu papel em relação a isso, porque senão elas mesmas vão ficar sem pessoas para trabalhar. Essa é a verdade, né? E a gente não pode esperar que essa ação aconteça só lá fora no mercado,
mas principalmente que aconteça no nosso pedacinho ali do mundo, né? Então, é essa a convocação, para as pessoas entenderem aí como é que eu posso fazer para esse conhecimento chegar lá na ponta. Né? E as empresas têm um grande potencial para fazer isso acontecer. Né? Elas têm gente, dinheiro, investimento, né? E, na verdade, esse investimento volta depois. Isso é pago com o próprio investimento. Isso que é mais legal. Esse é o investimento, como você disse mesmo, né? Que vai ser depois pago. É a própria definição de investimento. É um retorno bem considerável. Tem algumas perguntas, vou deixar você ler, então. Cadê? Achei. Tá, vamos lá. Indianara Araújo. E como se cadastrar em vagas de tecnologia quando nos requisitos está pedindo obrigatoriedade de ensino superior na área? Excelente pergunta, Indianara. Essa é uma pergunta e eu fico triste de ver que as pessoas ainda estão tão apegadas ao diploma assim, né? Na verdade, o que eu ia te sugerir? Se candidate, tente achar o e-mail do RH e fala assim, não, tudo bem, me dá uma prova técnica que eu mostro para você o quanto eu sei. E aí depois você avalia se realmente o meu diploma é o que vai fazer diferença aqui na sua estrutura. Quem sabe? Talvez você tenha que ser um pouco mais audaciosa para ver se a gente rompe esse padrão aí do recrutamento que acha que diploma responde tudo. Essa seria a minha sugestão para você tentar dar uma sacudida no mindset aí de quem estiver te recrutando. Luiz Fernando, na minha terra tem a FUPAI, um órgão que capacita para empresas. Legal. A empresa parceira pede uma capacitação específica e a FUPAI forma as pessoas que querem a vaga. Sensacional, não conhecia a FUPAI. Muito legal, bom saber, vou pesquisar e eu sou super, super, super a favor desses projetos, eu trabalho com esse tipo de projeto desde 2014, a primeira vez que eu fiz isso foi na TOTOS e até hoje eu vejo os frutos que foram colhidos aí por essa turma que foi capacitada através do modelo empresarial, tá? Eu acho que essa é a grande vantagem, a empresa forma aquilo que ela realmente precisa, a gente não fica ali gastando, né, energia e esforço para capacitar pessoas em conhecimentos que não são aplicáveis. Né? E, claro, não estou dizendo que o modelo acadêmico está todo errado, não, muito pelo contrário. O modelo acadêmico ele tem o viés acadêmico, mas não necessariamente um viés prático. Então, por isso que a gente precisa romper um pouco esse padrão, tá? E aí, espero que eu tenha respondido bem você, Indianara. Eu, se fosse você, arriscava. Você não tem nada a perder, tá? Espero eu que esse recrutador um dia enxergue um pouco além do diploma, tá? Vou dar um exemplo, tá? A gente contratou agora 30 estagiários para eles serem formados para trabalhar no suporte da Softplan. E eles não estão formados, eles estão fazendo faculdade ainda. Só que dentro desse projeto nosso de imersão, eles aprendem a prática do trabalho, aprendem o que é necessário para a realidade da Softplan. E vão operar normalmente. A gente já está na 4ª edição desse programa e é sucesso. Ou seja, claro, o acadêmico importa, eles correm com isso em paralelo, mas enquanto isso, eles são capacitados aí para poderem realmente trabalhar dentro da nossa estrutura. Né? Então, eu acho que é isso que importa, tá? Vamos lá, pessoas. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Estou aqui, disponível. Não sei se deu tempo de vocês verem ali, tá? Quem quiser me seguir aí, o Instagram é @uaicarolprado, tá? E o LinkedIn tá Ana Carolina. Deixa eu compartilhar aqui de novo, peraí. O LinkedIn é esse aqui, ó. Na hora que vocês estiverem vendo, vamos ver. Pronto, é esse aqui, tá, gente? Ó. Beleza? Quem quiser ir me seguir lá no Instagram e me adicionar no LinkedIn, estou às ordens, tá bem? Ok? No mais, super obrigada pela participação de vocês, tá? O Fernando perguntou, vamos ver se dá tempo de responder aqui. O que você acha que afetou a capacitação e recrutamento com a pandemia? Porque o próprio trabalho remoto exigiu mais tecnologia, né? E aí, ao exigir mais tecnologia, demandou, inclusive, mais pessoas para trabalhar com tecnologia. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto as pessoas também tiveram que entender que no modelo remoto não dá para a gente depender mais de aulas presenciais. Então, a gente teve que se reinventar em relação à experiência com o EAD, com o ensino à distância, né, com as atividades assíncronas. Então, realmente, a pandemia trouxe um grande impacto, mas, ao mesmo tempo, também ela acelerou esse processo nosso de digitalização das ferramentas de educação. Eu acho que esse que é o importante, tá? Não significa que a gente tem que desconstruir o método como a gente aprende, mas reinventar as formas como a gente aprende em termos de ferramentas, práticas, etc. Com certeza a gente precisa. Tá bom? Espero ter respondido você, Luiz Fernando. Vamos ver se ainda vai dar tempo de mais uma perguntinha. Vai me falando aí, gente, se dá tempo ou não, que senão eu dou tchau antes de vocês me cortarem.
3 minutos ainda? Poxa, vamos lá, gente. Quem mais? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Normalmente eu faço as palestras para durar 1 hora. Então, aí dá 1 hora eu vou ficando desesperada porque eu quero falar muito mais. Aí essa, como era 25 minutos, eu fiz ela bem chutinha, bem pequenininha para dar tempo de conversar com vocês. Então, esse era o objetivo aqui hoje, para a gente poder bater um papo sobre esse tema, tá? Alguma pergunta, pessoas? Beleza, valeu, Luiz, obrigada. Bom, pessoal, enquanto a gente não recebe aí nenhuma outra pergunta, fica a dica, tá? Para quem aí estiver buscando oportunidade de capacitação. Olhem a Tribe, olhem a Blue EdTech, olhem a Programaria, olhem a Reprograma, olhem a Laboratória, tá? Eu acho que são super oportunidades de capacitação e que dá para você investir nessa capacitação e ter um retorno razoavelmente rápido, porque o mercado está bastante aquecido, tá? Outra vantagem lembre-se que tecnologia permite que vocês trabalham de qualquer lugar do Brasil, tá? Então, hoje, cada vez mais na Softplan aqui em Floripa, a gente contrata gente do Brasil inteiro, inclusive gente de fora do Brasil que mora no Brasil, e essa é a grande vantagem. Então, a tecnologia permite que vocês tenham uma empregabilidade ainda maior, mesmo estando fora dos grandes centros, tá? Então, essa também é uma dica bem interessante para quem quer trabalhar com isso. Falando nisso, Floripa sente muita falta de gente de UX, tá, gente? Falta muita gente de UX. Se vocês gostarem de UX, invistam em Floripa. Obrigada. Quais ferramentas obrigatórias para os futuros profissionais? Putz, Indianara, que difícil. Vou dizer bem sinceramente, tá? Para os futuros profissionais, eu acho que as ferramentas são bem antigas, mas são bem fáceis de entender. Ferramenta: comunicação, organização, foco e foco em resultado, tá? Tecnologia, eu posso dizer uma agora, um nome, e amanhã ela já é outra, tá? Então, claro que tecnologia é o que potencializa isso, tá? Opa, cheguei. Perfeito, tudo bem? Aqui falta só um minutinho. Posso dar tchau pro pessoal? Pode, à vontade. Pode dar um tchauzinho pra galera. Gente, super obrigada. Quem quiser depois perguntar mais alguma coisa, entra lá no meu LinkedIn, adiciona, segue também o Instagram. No Instagram, principalmente, eu costumo compartilhar bastante oportunidade de capacitação, tá? A Jéssica, gente, agora vocês resolveram perguntar, agora que já está acabando, quanto à formatação do currículo. Você acha interessante ele vir de forma criativa e fora dos padrões? Depende da vaga e depende da cultura da empresa, tá? Pesquise um pouquinho a cultura da empresa antes, e sim, dependendo, vale a pena e faz sentido sim. Se for uma empresa mais tradicional, faz o currículo mais simples, o que importa realmente é a sua experiência. O visual ali é segundo plano, tá bom? Qualquer dúvida mais aí, ela vai estar no LinkedIn respondendo perguntas tranquilamente. Muito obrigado pela participação. Espero ver você em outros campos aí também. E se Deus quiser presencial. Estou com saudade de ir para campus presencial.